Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Meu nome é José Aécio, eu vou ser professor de biologia de vocês, tá bom? Nós tivemos ao longo dessas primeiras semanas algumas intercorrências em relação à minha lotação, se eu ficaria realmente na escola ou não. Enfim, depois de alguns acertos, eu acabei ficando e a gente começa hoje, com o nosso conteúdo referente à biologia. Eu serei professor tanto do ciclo 5 quanto do ciclo 6 da educação de jovens e adultos, e nós vamos trabalhar é, conteúdos diferentes, né, cada um com o seu respectivo conteúdo, mas essa aula introdutória em especial, eu gostaria que ela fosse compartilhada entre as duas turmas, porque é uma aula importante de introdução à biologia, né, para o pessoal que está chegando agora no ciclo 5 e para o pessoal do ciclo 6 ela é uma espécie de revisão. São conteúdos que eu tenho certeza que vocês já viram, mas que nós vamos precisar revisar porque eles são base para o desenvolvimento, né, da nossa disciplina ao longo desse ano todo, tá bom? Então, para a gente começar, o que é que seria a biologia? Né? Biologia, o termo em si, ele vem de duas palavras gregas que divididas trazem significados diferentes, né? Bios. A bio vem de bios, no grego, que significa vida, e logia vem de logos, que também é uma palavra grega, que é saber sobre, conhecer acerca de, né, que a gente translitera, a gente traduz para estudo, simplificando. Então a biologia seria o estudo da vida, né, da vida em todas as suas múltiplas relações. Seria o estudo da vida no seu mais amplo aspecto, né? O que seria a vida e como ela se relaciona entre si. Tanto os seres vivos com os seres vivos, quanto os seres vivos com o ambiente. Como se dá essa inter-relação entre a vida e tudo aquilo que permeia esse conceito. Tá? E aí a gente gera um paradigma interessante, porque se você pensar, a gente está estudando uma coisa que é super difícil de definir. Se eu coloco na sua frente um caderno, por exemplo, e te pergunto o que é aquilo, você vai me dizer que é um caderno, que é um objeto feito de papel, com haste em espiral para segurar folhas e laudas, que serve para escrever e fazer anotações. Você sabe me definir o que é um caderno, né? Se eu colocar uma caneta na sua frente, você sabe definir o que é uma caneta. Dizer o que é, de que é feito, para que serve. Você sabe definir essas coisas. Mas para a vida a gente tem um problema, porque definir vida é uma coisa muito complexa. Você pode saber o que é um ser vivo, né? Você reconhece facilmente um ser vivo, por conta das suas diversas características, mas é difícil definir. Então faz esse exercício mental na tua cabeça aí e tenta definir vida. Você vai ver o quão complexo é. Tão complexo que não existe uma definição padrão para a vida. Nós sabemos o que é um ser vivo, mas não sabemos dizer o que é a vida. E essa é a pergunta-chave. O que é a vida? Não sei, né? Não se existe essa definição de vida, mas eu sei reconhecer aquilo que é um ser vivo. E isso é fácil. Vai ser objeto das nossas próximas aulas, né? As principais características que são inerentes a qualquer ser vivo. Elas são objeto de estudo das nossas próximas aulas, certo? Então, para tentar definir vida, para tentar definir um conceito científico, para tentar se chegar a, a, a um fim, né, a essa grande questão, muitas respostas elas foram propostas, nenhuma tão eficiente, mas existe uma que não te diz o que é vida, mas acaba te definindo um ser vivo, né? Que é a resposta de Robert Morrison. Ele diz o seguinte, que a vida, tal como o calor, não é uma coisa, não é um fluido. O que nós observamos são alguns conjuntos inusitados de objetos separados do resto do mundo por certas propriedades peculiares, como o crescimento, a reprodução e os modos especiais de lidar com a energia. Esses objetos nós escolhemos chamar de seres vivos, né? E aí nós nos enquadramos também, pela forma como nós nos relacionamos com o ambiente e pelas características que nós apresentamos, que são tão inerentes aos seres vivos, certo?
na ciência, tanto para a definição de vida como para a definição de qualquer lei científica, teoria ou hipótese, é necessário que você siga o que a gente chama de método. Deixa eu só afastar essa barrinha aqui que ela está atrapalhando um pouco. Vou tentar afastar ela aqui para cima um pouquinho. Pronto. É, que nós chamamos de método, né? Por que o método ele é importante? Porque diferente dos mitos, a ciência ela é feita de investigação, ela é feita de coisas que são passíveis de teste. Então, não existe ciência sem uma contraprova, sem a possibilidade de você testar aquilo. Na ciência não existem verdades absolutas, e como a biologia é uma ciência, é necessário que isso fique claro. Não existe verdades absolutas, né? Principalmente na biologia, que é uma ciência extremamente mutável, né? Tem coisas que para nós são verdades hoje, mas que amanhã um estudo, vários estudos, vêm e provam que de fato aquilo ali era obsoleto, e que na verdade não é nada daquilo que, que se dizia. Vou ler um exemplo simples disso. O ato de lavar as mãos em procedimentos de saúde, né? Há algum tempo atrás, por volta de 1600, lavar as mãos não existia. Uma coisa tão simples, né? E muitos médicos, na época, eles saíam de salas de autópsia, onde eles estavam mexendo em cadáveres, e iam fazer procedimentos cirúrgicos, sem lavar as mãos, com as mãos contaminadas. E eles não acreditavam que as mãos deles fossem capazes de carregar a morte, digamos assim. E aí um médico resolveu propor, né, que se lavasse as mãos naquela época, e esse médico foi tido como louco. Mas ao adotar essa prática, ele conseguiu derrubar em mais de 30% o índice de mortalidade de mulheres depois do parto. Mas mesmo assim, né, como a vaidade era muito aflorada na época, esse médico ele foi desconsiderado, as opiniões dele foram desconsideradas, né, mesmo apresentando resultados. Depois de um tempo, se chegou à conclusão de que de fato aquilo que ele havia proposto era real e que as mãos eram capazes de carregar a morte, né? Como não existe microscópio ainda e nem nada disso, o pessoal acabava que não conseguia enxergar as bactérias, os micro-organismos que eram carregados, mas depois se compreendeu que de fato ele tinha razão. Então, a ciência ela é assim, ela é feita da soma de pequenas contribuições que vão se construindo ao longo do tempo. Mas para se chegar a uma conclusão científica, para chegar a uma conclusão que possa ser considerada científica, é necessário a possibilidade de teste. E isso tudo se faz seguindo um passo a passo. Esse passo a passo a gente chama de método científico, né? Eu lembro de um comercial que passava quando eu era mais jovem, que era de um canal de TV, que ele dizia assim, que não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. E de fato a ciência ela é movida por perguntas, é a tentativa de responder a essas perguntas, né? Então, o primeiro passo para se chegar a uma pergunta é observar. Um cientista ele sempre observa o mundo, ele sempre observa os fatos. E ao observar os fatos, muitas vezes ele se depara com coisas que são curiosas. E essas coisas curiosas chamam a atenção e geram perguntas, né? Por exemplo, eu trouxe para vocês aqui o exemplo de uma galinha. O pessoal observou que ao alimentar galinhas com arroz polido, elas desenvolviam uma doença. A doença é o beriberi, né? O que é o beriberi? É uma doença provocada por uma carência alimentar, carência de vitamina B1, e ela provoca uma sensação de prostração, de fadiga, de cansaço, de perda de energia, né? Então, o que é que se observou? Alguns criadores observaram que quando eles alimentavam as galinhas, né, os frangos, com arroz polido, arroz sem casca, é, a quantidade de galinhas que desenvolviam essa doença era uma quantidade maior. Então, muitas galinhas ficavam prostradas, cansadas, né? Eles percebiam aquele déficit de energia. E aí, ao observar esse fenômeno, se formulou uma pergunta, né? Que é a seguinte: por que essas galinhas elas estão ficando doentes? O que é que está acontecendo com elas? Qual o motivo dessas galinhas ficarem doentes? E a partir dessa pergunta se cria uma hipótese. A hipótese seria que deve existir, alguma substância presente na casca do arroz que previne essa doença. E quando as galinhas não comem esse arroz com casca, elas adoecem. Então deve existir alguma coisa nessa casca.
posso testar se realmente existe alguma coisa nessa casca. Então eu vou realizar um experimento. Eu vou separar as galinhas em dois grupos. Um grupo de galinhas eu alimento com arroz com casca, enquanto o outro grupo eu alimento com arroz polido, sem a casca. E vou observar os resultados desse meu experimento controlado, né? Chegando a observar, no final da observação, a gente pode chegar a uma compreensão dos nossos resultados. Observando que a galinha do grupo experimental, né, que se alimentou com arroz sem casca, desenvolveu realmente a doença, enquanto as galinhas do grupo controle não desenvolveram. E isso permite se chegar a uma conclusão, né? A conclusão é que a casca do arroz, de fato, possui alguma substância capaz de prevenir essa doença. Então, a minha hipótese está correta. Quando se chega a uma hipótese correta, né, a gente pode trilhar por outros caminhos. Quando a hipótese é incorreta, a gente volta, né, ao início de tudo. A observação existe, a pergunta existe. A gente precisa de uma nova hipótese, também passível de teste, para que se tente responder aquela pergunta. Lembrando, para ser uma hipótese, você precisa ter como testá-la. Então, nem toda resposta que nós formulamos para um eventual fenômeno que nós observamos é de fato uma hipótese, né? Só é hipótese quando eu consigo testá-la. Senão a gente acaba caindo no mito, né? O que seria um mito? Seria uma resposta pronta que não me permite o teste. Eu lembro que eu tinha uma professora e ela dava aula com a filha. A filha era pequena e acabava que algumas vezes a filhinha ela ia para as aulas na universidade. E essa menina, ela tinha medo de trovão. Então, toda vez que havia trovões, ela tinha medo. E de uma hora para outra ela perdeu o medo. E quando a gente indagou por que ela perdeu o medo, ela disse que já sabia o que era o trovão. O trovão era, na verdade, os anjos que corriam no céu para fugir da chuva e as asas batiam nas latas de lixo e elas caíam e faziam barulho. Então, essa foi uma resposta que ela montou na mente dela para responder uma pergunta. Essa resposta ela pode ter lógica para ela, mas ela não é passível para a menina, né? Mas ela não é passível de teste. Eu não tenho como testar, né? Então, toda vez que uma resposta ela me é dada pronta, ela pode ser considerada um mito. É uma resposta formulada para um fenômeno da natureza, mas que não é passível de teste. É como os antigos gregos que acreditavam que um raio era Zeus com raiva e jogando aquilo ali sobre a humanidade. É uma resposta? É uma resposta. Mas não é uma hipótese, porque eu não consigo testá-la. Então, para ser hipótese, você precisa ser capaz de realizar um experimento, por mais simples que seja, para testar essa hipótese. Tá certo? Vamos, vamos. Então, dito isso, tem uma pergunta que é interessante para a gente. A vida, já que a gente está falando de biologia, né? Vamos para uma hipótese aqui, para uma pergunta, na verdade, relacionada à nossa disciplina. Como é que a vida surgiu aqui na Terra? Né? Muitos sábios, muitos estudiosos do passado observavam alguns fenômenos da natureza e ficavam intrigados com eles. Por exemplo, esse que tá aqui na tela para vocês. É uma larvinha dentro de uma fruta. Como é que essa larva surgiu aí dentro dessa fruta? De onde ela veio? Né? Como é que do lixo surgem larvas, né? Será que existe algum princípio vital ali no lixo capaz de gerar essas larvas e gerar a vida? Então, antigamente se acreditava nisso e os experimentos de dois cientistas, né, o Red e o Pasteur, eles foram importantes para elucidar essa pergunta. Na verdade, não para elucidar essa pergunta de como surgiu a vida, mas para mostrar que, na verdade, não existe um princípio gerador da vida na matéria inanimada como o lixo, por exemplo. Né? Antigamente se acreditava na ideia da geração espontânea. O que é a geração espontânea? De que a vida podia surgir do nada. Um exemplo é o mofo, né? Então, um pedaço de pão na mesa, se ele fica muito tempo ali, de repente surge um mofo. Então, algumas pessoas no passado acreditavam que no pão existia um princípio vital capaz de gerar vida. E a vida surgia espontaneamente do nada. Mas nem todo mundo, né, acreditava que matéria sem vida poderia gerar vida. Né? Essa teoria que era chamada de geração espontânea, de abiogênese. Nem todo mundo acreditava na abiogênese. Apesar dela ser uma teoria muito difundida no passado, mas ela encucava alguns cientistas que ficavam pensando, rapaz, de fato, será que é isso mesmo? Será que a vida surge do nada assim?
É, era uma observação que estava meio errada. E nisso, um cientista chamado Francesco Redi, por volta de 1600, ele propôs que, na verdade, os vermes eles não surgiam do lixo, na verdade, eles eram larvas de insetos que depositavam seus ovos sobre esse lixo, sobre essa carne. E ele fez um experimento super simples para mostrar isso. Pegou dois recipientes, colocou matéria orgânica nos dois recipientes, um ele deixou aberto, né, como vocês podem ver aqui nessa figura, e outro ele fechou com tela, para impedir o acesso dos insetos, né, principalmente das moscas, a esse recipiente. Se a biogênese fosse verdadeira, os vermes eles apareceriam nos dois vidros aqui, nos dois recipientes. Né? E aí, com o passar do tempo, ele foi observando que as moscas entravam e saíam, né, do vidro que estava aberto, do frasco que estava aberto, enquanto não conseguiam entrar no vidro fechado. E aí o que é que aconteceu? Ops, o que é que aconteceu? As larvas surgiram apenas aqui no vidro que estava aberto. E aí, ao acompanhar o desenvolvimento dessas larvas, ele percebeu que se tratavam de filhotes de mosca. Então, ele fez um experimento simples, comprovando que, na verdade, esses vermes eles surgiam de vida já existente, que eram as moscas. Só que foi um exemplo de um teste controlado, né, para tentar provar uma hipótese simples. A hipótese dele era que os vermes eles não surgiam do nada. Eles eram colocados ali pelas moscas. Como é simples, a gente às vezes acha que a, a, a ciência ela é feita de contribuições gigantescas. Né? Existem muitas contribuições que são enormes, mas a base da ciência é observar um fenômeno e tentar explicá-lo. E olha como esse fenômeno é simples. E ele explicou com um experimento também super simples, né? Então, muitas pessoas, apesar desse experimento de Red, continuaram a acreditar que a geração espontânea era verdade, né? Porque existiam micro-organismos e eles não sabiam de onde esses micro-organismos surgiam e eram capazes de estragar um alimento e tudo mais. Então, o experimento de Red, mesmo após demonstrar seus resultados, não foi tão bem aceito pela comunidade científica. Até que Louis Pasteur ele realizou um outro experimento para mostrar que os micro-organismos de fato eles estão presentes no ar. Né? Não é do nada que a comida estraga, não é do nada que o mofo surge. Existem micro-organismos que nós não enxergamos e que estão suspensos no ar. Então, o que é que ele fez? Ele fez um caldo nutritivo, né? E ele desenvolveu um frasco que tinha esse bico em formato de S aqui. Ó. Então, ele ferveu esse caldo. Né? Muita gente dizia assim: não, se você ferver, você vai acabar com o princípio gerador da vida. Né? E aí, é, ele ferveu esse caldo. E esse caldo ele ficou nesse frasco durante vários dias sem estragar. Né? Esse frasco ele tinha o bico em formato de S e isso impedia que os micro-organismos suspensos no ar entrassem aqui por esse frasco e chegassem até o caldo. Então, enquanto esse bico em forma de S estava intacto, o frasco com o líquido, né, o líquido não estragava. Depois que ele quebrou o frasco aqui, pouco tempo depois aquele caldo estragou. O que é que ele mostrou com isso? Que enquanto não havia contato do ar, contato direto, né? Do ar, porque o frasco era aberto. Mas enquanto não havia um contato direto aqui dos micro-organismos presentes no ar com esse caldo, ele não estragava. E a partir do momento que houve esse contato, que os micro-organismos de fato conseguiram entrar em contato com o caldo, esse líquido passou a estragar. Então foi um experimento, que também foi um experimento simples, mas que teve uma, assim, um alcance gigantesco. Né? Mudou a forma como nós passamos a enxergar a essa questão da vida, né? Da existência dos micro-organismos e da vida surgir apenas de vida já pré-existente, né? Da vida não surgiu do nada. O, o vidro, como diz aqui, esteve sempre aberto, porém, devido à curvatura do gargalo, os micro-organismos não atingiram o caldo e não conseguiram se reproduzir. Então, qual foi a importância desse experimento? Foi que se um alimento ele for esterilizado pelo calor e ele for acondicionado, guardado do modo correto, né, sem entrar em contato com o ar, ele pode ficar conservado ali por muito tempo. E essa prática a gente adota até hoje. Né? Quem nunca tomou leite de caixa? Comprou um creme de leite na caixa, um alimento que vem na caixa. Esses alimentos eles passam por esterilização e são fechados ali sem contato com o ar. E por não haver esse contato com o ar,
não há a proliferação de micro-organismos durante um bom tempo. Esse alimento ele pode ficar conservado ali durante um bom tempo. E esses processos de esterilização através de temperatura, né, nós chamamos de pasteurização, em homenagem a Pasteur, que foi quem desenvolveu essa técnica, né? Então, muitos dos alimentos que nós consumimos hoje são pasteurizados. São alimentos que passam por esse processo de esterilização e são acondicionados sem contato com o ar. Por isso que eles conseguem passar mais tempo sendo preservados, né? Sem estragar. Então, perceba como a ciência, como a biologia, ela está presente no nosso cotidiano, ela está presente no nosso dia a dia, né? Em coisas tão pequenas que às vezes a gente nem percebe, mas que são extremamente pertinentes, né? Extremamente úteis ao nosso cotidiano. E aí eu propus uma atividade para vocês, para a gente encerrar a aula, que é uma atividade super simples, né? É, mas ela vai exigir que você observe um pouco, né? Que você pense um pouco. Você vai observar algum fenômeno do seu cotidiano, do seu dia a dia, alguma coisa, o que você quiser. Você vai tentar criar uma hipótese para explicar esse fenômeno, né? Você vai responder como que você faria para testar essa sua hipótese. Porque lembra que para ser hipótese, ela precisa ser passível de teste. Então, observa alguma coisa do teu cotidiano e tenta explicar, né? Como você faria para explicar isso? Então, você teve alguns exemplos aqui na aula de hoje que você pode observar. Vou te dar um outro exemplo só para a gente encerrar a aula. Provavelmente você já precisou na sua vida uma vez tomar antibiótico. E olha como o primeiro antibiótico ele foi descoberto. Um cientista chamado Alexander Fleming, ele estava estudando bactérias que provocavam tuberculose. E ele saiu de recesso e esqueceu algumas plaquinhas, aquelas plaquinhas redondas de laboratório, ele esqueceu algumas delas abertas, né? Não guardou direito. Quando ele voltou para o laboratório, depois de uns 15 a 20 dias de recesso, lá das férias dele, ele viu que nessas placas surgiram um mofo, surgiu um bolozinho. Se fosse uma pessoa, né, que é desatenta, teria pego essas placas e descartado. Aquele mofo não era interessante porque ele não estava estudando fungo, ele estava estudando bactéria, né? Só que aí ele olhou com atenção, ele olhou com um pouco mais de atenção e ele percebeu que onde surgiu o bolor, onde surgiu o mofo, as bactérias que ele estava cultivando não se desenvolveram. É como se essas bactérias fugissem daquele mofo. Então, por acidente, esse mofo surgiu e ele pensou nisso. Que onde o mofo estava, as bactérias não se desenvolviam. E aí ele observou aquele fenômeno e pensou: por que, que as bactérias não se desenvolveram onde o mofo se desenvolveu, onde esse fungo cresceu? Aí ele elaborou uma hipótese. Existe alguma coisa nesse fungo, esse fungo produz alguma substância que inibe ou impede o crescimento das bactérias. E aí ele transformou o seu trabalho. Ele deixou de estudar as bactérias em si e foi se debruçar sobre os fungos. E aí descobriu que esse fungo, de fato, testou e repetiu esse procedimento algumas vezes, descobriu que esse fungo produzia no seu corpo uma substância que ele chamou de penicilina. O fungo era o Penicillium notatum, né? E ele produzia a penicilina, que foi o primeiro antibiótico. Então, de fato, ele conseguiu comprovar, através da experimentação, que aquele fungo ele era útil para a eliminação de bactérias. E a gente usa esse antibiótico até hoje, a penicilina. Vocês conhecem por outro nome, né? Um exemplo é a mesetacil, aquela injeção de antibiótico que dói pra caramba quando a gente toma. Então, perceba como a ciência ela é feita de observações. Para ela ser eficiente, o indivíduo precisa estar atento. Se for desatento, não consegue fazer ciência. Beleza? Então, a atividade que eu deixo para vocês é essa. Tentem encontrar algum fenômeno do dia a dia de vocês, alguma coisa que chame a atenção e elabore uma hipótese para tentar explicar. E aí, ao elaborar a hipótese, lembre que para essa hipótese ela precisa ser testada. Como é que você testaria isso? Pode ser mental. Aí você vai é, escrever no seu caderno, de algum jeito, e vai me enviar, tá? Pode enviar no grupo da. A gente tem um grupo lá da sala, você pode me enviar lá. Tá ok? Então, gente, boa noite. Agradeço a paciência de vocês aí. E qualquer dúvida, estou à disposição, viu? Abração.